questão de número 40 do capítulo 5 do volume 1 de Fundamentos de Física do Hardy Zenitz. Um esquiador de 50 quilos é puxado para o alto de uma encosta sem atrito, segurando um cabo paralelo a essa encosta que faz um ângulo de 8 graus com a horizontal. Letra A. Qual é o módulo da força que o cabo exerce sobre o esquiador se o módulo da velocidade do próprio esquiador é constante e igual a 2 metros por segundo? E na letra B, se a velocidade aumenta a uma taxa de 0,10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aí o nosso esquiador que está sendo puxado por um cabo a uma velocidade constante de 2 metros por segundo. O esquiador pesa 50 quilos, o cabo é paralelo ao plano inclinado e esse plano está inclinado em relação à horizontal cerca de 8 graus. Então, fazendo a análise da decomposição das forças, nós temos a força do cabo, né, exercida aí sobre o esquiador, que está puxando ele. Nós temos a força peso, né, na vertical. Nós temos a componente Y da força peso. E nós temos aí a componente X da força peso, né? Lembrando que ela faz um ângulo de 8 graus em relação ao eixo Y, né? Que a gente vai inclinando aqui, conforme a gente foi fazendo nas questões anteriores, né? Para facilitar, né? Para ter o máximo de vetores paralelos possível aos eixos do plano X e Y. Então, nós temos o seguinte, né? A gente quer a força que o cabo exerce sobre a moça, né? Nesse plano inclinado, sem atrito, né? Esse capítulo todo, esse capítulo 5 do Hardy, trata das três leis de Newton, né? Das forças, né? Da dinâmica, sem a questão de forças dissipativas, como atrito, arrasto, né? Então, todas as situações aqui das questões sem levar em consideração essas forças dissipativas. No capítulo 6, aí vai se incluir essas forças. Então, nós temos aí no eixo X, né, as forças atuantes sobre a moça. Ah, é verdade. Temos também a força normal, né, que a força do par ação e reação da superfície de contato entre a moça e o chão. Né, então, ela apontando para cima. Então, no eixo Y, nós temos a força normal igual a componente Y da força peso. Então, como não há movimento nesse eixo, então a resultante é zero, então um fica sendo igual a outra, então já acaba aí a análise no eixo Y. E agora, no eixo X, nós temos a força de tração menos a componente Y da força peso. Então, nós temos aí que a força resultante vai ser igual a diferença entre essas duas forças, né? A soma, né? Só que aí eu já coloco já com sinal negativo para representar que a componente x da força peso está no sentido oposto ao semi-eixo x positivo. Como ela está subindo com velocidade constante, né, de 2 metros por segundo, então significa que a resultante da força é zero. Então, a força que o cabo exerce sobre ela vai ser igual à componente x da força peso. E a componente x da força peso é o módulo da força peso vezes o seno do ângulo desse plano inclinado. Né? E aí a nossa força peso é quem? É massa vezes aceleração, né? Já que a gente não tem o peso da moça. Mas isso aí não é problema, né? Porque nós temos massa vezes aceleração, que é o peso dela, né? Que é os 50 kg vezes a aceleração da gravidade, pois aqui nós estamos atuando sobre o regime gravitacional do planeta Terra, né? Na sua superfície. A gente vai ver isso mais em detalhes quando a gente chegar no capítulo de gravitação universal, né? Lá bem para frente, que já é no volume 2 do Hardy, né? No segundo capítulo, se eu não me engano. Então, substituindo os valores, nós temos a massa, 50 kg, né? A massa do esquiador, a aceleração da gravidade atuando sobre ele, 9,8, e o seno de 8, que é a inclinação desse plano, né? Então, resolvendo tudo, que é tudo multiplicação, nós temos que a força do cabo atuante sobre o esquiador é de 68,2 newtons. Na letra B, ele quer essa mesma força, na verdade, a força do cabo, né? Não é a mesma força que a gente adquire na letra A, mas ele quer a força do cabo se o esquiador ele está com uma velocidade que cresce a uma taxa de 0,10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se ele está acelerando a essa taxa.
Então, nós temos aí, né, aplicando a segunda lei de Newton, né, força resultante. Dessa vez ela não é nula, pois nós temos uma aceleração atuante aí no nosso esquiador. Então, nós temos aí que, isolando a nossa variável que nos interessa, que é a força do cabo, nós vamos ter que a força resultante é massa vezes a aceleração resultante, que é a aceleração atuante agora, né, 0,10 metros por segundo, mais o módulo da força-peso, que é da componente x da força-peso, que é módulo da força-peso seno de θ. Então, nós temos aí força-peso, né, massa vezes aceleração, seno de θ, θ é 8 graus, substitui todos os valores, então nós temos a massa, que é 50 kg, a aceleração 0,10 metros por segundo ao quadrado, a massa ali aparece de novo, né, 50 kg, a aceleração da gravidade 9,8 e o seno de θ, que é 8 graus. Então, resolvendo cada termo, né, a primeira multiplicação, 50 vezes 0,1 dá 5. E o segundo termo, né, que a gente já sabe qual é, né, que é o que a gente descobriu na letra A, né, 68,2 newtons. Né? Então, soma-se agora esses dois termos e agora nós temos que a força que o cabo exerce sobre o esquiador é de 73,2 newtons para essa situação, né, onde ele acelera com uma taxa de 0,10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. Críticas, sugestões e dúvidas aí na caixa dos comentários. E até a próxima questão.